Fala pessoas, dia 15/4, sábado. Vamos fazer um vídeo aqui de manhã para deixar o final de semana aí informado. Amanhã ou depois a gente faz aquele vídeo exclusivo falando sobre teoria da conspiração, sobre alguns rituais que as pessoas fazem para se comunicar com, vamos dizer, entidades de outra dimensão. Existem coisas bizarras que às vezes as pessoas acreditam, às vezes não, mas vamos conhecer coisas novas. Enquanto isso, o governo Lula terá de explicar sofá de 65 mil para Alvorada. Do nada, a mídia começa a atacar aí o governo do Lula. Nesta quinta, o colegiado aprovou convite à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Caso ela recuse o chamado, o que é improvável, o convite será transformado em convocação. Ao todo, ela terá de explicar a compra de 11 imóveis para Alvorada ao custo de R$379 mil. Entre eles, uma cama de R$42 mil para Lula e a primeira-dama Janja. A aquisição da mobília foi revelada pela Folha de São Paulo. Já tem um monte de gente da mídia falando que a Janja está agindo de uma forma que não corresponde a toda a questão vermelha, comunista da coisa, de humildade. E aí a mídia do nada está se transformando aí em uma coisa que está atacando então, né, o governo, que era tudo maravilhoso, faz o L, o amor, é tudo, né? Sabe o que é interessante da mídia? Mesmo o Metrópolis está falando, crianças abraçam PM que reforçava o policiamento em escola no DF. É do nada, eles postando coisas que enaltecem a polícia. Não era todo mundo igual a Globo, que por mais que o Brasil está sendo aí, inclusive São Paulo, roubo de celular para todo lado, carros, o que for, mas aí o A Globo só mostra violência policial, como se só isso existisse. E o Michel fala, e ainda tem pessoas que não querem policiais nas escolas, vai entender. Misteriosamente não querem, sendo que está com uma situação complicada que vem acontecendo por aí. Coloque toda a sua competência para transformar esse banco, diz Lula a Dilma, né? Que coisa, né? Olha só os comentários. Juju, resumindo, fique à vontade para falir o banco. O Edu falando, vai quebrar que nem ela quebrou o Brasil. Magda disse, ferrou. O pessoal já sabe, conhece a Dilma, né? Do que ela fez no Brasil. Só que o BRICS, ela não vai fazer nada. É uma coisa mais como figurativa, porque o BRICS já tem um plano muito grandioso para o Brasil e ela não ditará absolutamente nada. Não conheço a Shein e conheço a Amazon, onde compro o livro todo dia, diz o Haddad. Comentei ontem disso aqui, né? Era esse o início que comprava na Amazon. Não sei se usa meu link, né? Mas poderia usar, porque ajuda o canal. Então você ajude o canal com a Amazon. Mas olha aqui o que falaram, JH. Se comprar os livros no único dia da semana, economiza no frete. Se nem a economia dele ele sabe fazer, quem dirá a do país? Pois é, né? Tudo bem, se tiver Amazon Prime é de graça o frete. Mas se não tiver, é mais fácil comprar num dia só. Impostos podem dobrar o valor de compras de Shein, Shopee e outros sites que vendem importados. Entendo por quê. Vamos ver mais uma vez isso aqui. Ó, os impostos sobre os produtos importados comprados de plataforma de comércio eletrônico podem superar 100% do valor do item. O imposto aduaneiro é de 60%, mas a cobrança não incide só sobre o valor do produto. Entram na conta também o frete e o seguro envolvidos na transação, e alguns estados incidem ainda o ICMS. E aí faz aquele L porque vai ficar tudo muito mais caro. Sem saber inglês, presidente de órgão federal muda estatuto para ficar no cargo e ganhar 65 mil. Olha só esse absurdo aqui. I don't speak English, my friend. O presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, Apex Brasil, ex-senador Jorge Viana, do PT, operou uma mudança no estatuto do órgão em benefício próprio ao eliminar a obrigatoriedade de inglês fluente para ocupar o cargo responsável por divulgar os produtos brasileiros no exterior, né? No exterior, e não precisa de inglês. Viana foi nomeado em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o estatuto da Apex, no seu artigo 23, parágrafo 4º, exigia inglês como requisito mínimo para ocupar a vaga. A mudança no estatuto só foi feita em março, ou seja, ele ficou 3 meses de forma irregular no cargo, que lhe garante salário de 65 mil. Cabe à presidência da República averiguar se os indicados cumprem as exigências para o cargo. E aí eu te pergunto, né? Você não tá achando estranho a mídia bater tanto no governo do Lula? Você não quer estar apaixonados, uma coisa assim, né? Como diz aqui, vai acontecer Dear Steadily na China sobre onda de invasões pelo MST. Vai acontecer, né? E sobre a onda de invasões pelo MST, o líder sem terra integra a comitiva de Lula na viagem ao país asiático. Sempre a mesma história, em 64 foi a mesma coisa, eles querem tomar as coisas, né? Falar que precisa do povo ter todas essas questões de, nesse caso, terra, né? Na época do Jango era outras coisas, mas do nada, quando as coisas iam acontecer, aparecia aí uma força que não deixou o Brasil ser entregue a essas pessoas do vermelho. Vamos ver se acontece novamente, né? Vamos ter que assistir. Governo de São Paulo planeja mandar os moradores de rua da capital para o trabalho no campo, né? Uma ideia
interessantíssima, prática, né? Será que as pessoas vão trabalhar, vão aceitar? Não sei, mas olha só a reação das pessoas, né? Mas antes de falar, ó, o governo de São Paulo planeja transferir os moradores de rua da capital para trabalhar em propriedades agrícolas no interior de São Paulo. O programa batizado Saindo das Ruas, que ainda será lançado oficialmente, prevê que os produtores rurais ofereçam trabalho a essas pessoas e, em contrapartida, o governo vai comprar parte das produções para seus projetos sociais. De acordo com o governo, em todo o estado existem 86 mil pessoas morando nas ruas, das quais 52 mil na capital paulista. Só que infelizmente muitas das pessoas estão viciadas nas drogas. Não adianta oferecer emprego, mas a ideia é válida, só que mesmo assim não é recebida muito bem. O cara é tão higienista que prefere mandar as pessoas em situação de rua para fora de São Paulo do que oferecer um programa social e moradia digna para essas pessoas. Léo diz mais uma política higienista de expulsar o pobre do centro, onde só o rico pode transitar. Finalmente Tarcísio botando as garrinhas para fora e mostrando para que veio. O campo é de concentração da população de rua? Führer Tarcísio. E aí o pessoal comparando ele com o totalitário, né, do bigodinho. É aquilo, né? Se tenta ajudar na questão compulsória de internar essas pessoas para ajudar, não pode. O que pode? Deixá-las nas ruas sofrendo porque passam aí por problemas e acabam realmente afundando nas drogas. Alguma coisa deve ser feita, mas a esquerda parece que gosta desse loop proletariado. Se você pensar, eles gostam sim, né? Os cabeças da esquerda. Moraes determina depoimento de Bolsonaro à PF sobre ataques golpistas. Ministro diz que do presidente ou ex-presidente é medida indispensável ao esclarecimento dos fatos investigados, mesmo ele ficando fora quando aconteceu as coisas, mais 10 dias para ele se apresentar. Como eu falei para vocês, a perseguição não acabará, fica até o fim, até eles tentarem ao máximo destruir o bolsonarismo, né? Que esse é o plano. Eles mostraram muito bem para que vieram, né? Nas eleições a gente viu. Dino determina prazo de 72 horas para redes sociais apresentarem medidas contra a violência nas escolas. Então, as redes sociais têm que fazer alguma coisa, sendo que vai fazer o quê? Existem um monte de formas de se comunicar se alguém quiser fazer algo errado, mas as redes sociais, a esquerda quer o controle. E a gente começa a se perguntar, mas será isso necessário? Não deveria, então, policiamento, né? Uma investigação? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. A esquerda sempre tem um plano por detrás de tudo, né? Petista quer audiência no Senado sobre a importância do funk. Eu ia falar funk. Senador petista Humberto Costa quer que a comissão do Senado realize audiência pública sobre a importação do funk para a manifestação popular. Que manifestação? Falou que quer apoiar, né, essa movimento cultural. Um movimento cultural do quê? Do vai sentando? É isso que ele está? Essa é a esquerda. Brasil abandona o uso de produção da validação da AstraZeneca contra a C-19. O motivo é o risco aumentado de trombose, principalmente em mulheres. A gente lê isso aqui, às vezes é perigoso comentar essas coisas, né? Mas aí a Anvisa nega desuso de validações contra a C-19 e reafirma a eficácia dos imunizantes. Só que aí a pessoa pergunta, Lívia aqui, ó. O UOL e CNN mentiram, então? Os dois noticiaram a interrupção do uso e da produção da Janssen e AstraZeneca no Brasil. E aí, como é que fica? Você vê que nem a mídia sabe, estão perdidos. Mas aos poucos, aquela coisa que a gente indagava. Eu fiz vídeos bem profundos sobre toda a questão de como funciona, né, a validação. Tem lá no Rumble. Pessoal, né, é negacionismo, não se pode questionar. Tome pom, ponto final. O Globo, na China, presidente Lula é recebido com pompa por Xi Jinping. É lógico que é recebido com pompa. Por quê? Porque ele tem muito interesse no Brasil. Ainda mais um presidente como o Lula, que talvez abra a porteira para praticamente o domínio total da China no Brasil. Mas olha como o pessoal da esquerda, o maior que o Brasil já teve. Voltamos a ter um chefe de estado, meu presidente. Coraçãozinhos para todos os lados. Só que o negócio é complicado. Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore relação com a China. Diz Lula em reunião com Xi Jinping. Tá animadíssimo para entregar o Brasil. Lula é recebido por Xi Jinping, assina 14 acordos e diz que China é parceiro preferencial. E aí ele tá deixando muito aberta a decisão dele de realmente se afastar dos Estados Unidos, por mais que falam que não. Vendendo o nosso Brasil, diz a Ana, mas é mais ou menos isso. Mais uma vez aí, os vermelhinhos se unindo. Brasil não tem preferência em negociações com China ou Estados Unidos, diz Haddad. A reação que eu espero é mais parceria com os Estados Unidos, diz Haddad, sobre transações em moeda própria entre Brasil e China. Ministro da Fazenda foi questionado sobre possíveis reações norte-americanas à fala de Lula sobre exportações entre os BRICS não usarem o dólar.
Ele acha que vai ter parceria com os Estados Unidos depois disso? Você pode ter certeza que, imagina você chegar para os Estados Unidos, que é uma das coisas mais importantes para ele, como diz o Trump, né, criticando os democratas, se você perder o controle, né, o dólar como a moeda aí corrente para negociações, você perdeu uma guerra mundial, né? E você acha que os Estados Unidos vai ficar tranquilo? Como eu digo, os democratas nunca foram tão moles, estão sendo moles, lentos, ficam de namorico com a China pisa em cima deles, aí eles falam, então vamos reagir, mas deixa aí articulações mil acontecendo entre todos os comunistas do mundo, e aí vamos ver o que acontece. Fuga ao dólar é irreversível? A arrogância ocidental ultrapassa todos os limites, diz MRE da Rússia, lá é o Lavrov. É isso que eu falo, a movimentação dos comunistas é muito ferrenha, ágil, precisa, fazendo um monte de coisa, enquanto os democratas vivem de lacração e de ideologias gramicistas que são simplesmente ineficientes numa coisa mais séria como guerra mundial, tá? No comércio entre os países emergentes, plano de Lula para evitar dólar preocupa os Estados Unidos, que temem fim de sanções. Isso que eu falo. E a Dilma aí com o BRICS falando, com uma população combinada de mais de 3 bilhões e um PIB de mais de 25 trilhões, o BRICS possui posição única para liderar o caminho ao mundo próspero e um desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade, até mesmo ela, né? Como porta-voz agora do BRICS, que eu não acho que ela vai mudar muita coisa, mas ela já recebeu o texto e mandou a letra. É isso que vai acontecer. Mais de 3 bilhões de pessoas, né, países unidos contra os Estados Unidos, que pode aí perder o seu trono, né? É mais ou menos como diz, 250 anos aí para um império cair, né? E pelo visto os Estados Unidos, se não fizer nada, cairá, porque os comunistas não estão parando. Kim Jong-un confirma que lançou um novo e temido míssil balístico nuclear todo dia. O baixinho aqui fazendo, né, o terror na região lá, e Japão se escondendo. Imagina se você morasse na Coreia do Sul, como seria a situação. Para finalizar, olha essa capa da Veja. Presidente só tem um e coloca o Alckmin na frente. Fiz vídeos várias vezes aqui sobre capas da Veja, da Isto É, como eles jogam mensagens subliminares, como o Bolsonaro cansado, com alto contraste na foto, aquela luz mais azulada, como se fosse um necrotério, para mostrar que o Bolsonaro é um perigo, é algo desnecessário ou até agressivo, dependendo de como eles querem manipular as coisas. E aqui, Alckmin na frente, por mais que eles estão falando, né, do Lula e tal, discretas missões do plano PSB como tê-lo como candidato em 2026, o que acontece, né? A gente vai falando, o Bolsonaro já falou uma coisa muito básica e vamos ver, porque se os Estados Unidos não fizerem absolutamente nada, a gente vê um avermelhou completo. Lembrando, o canal não tem propagandas, você assiste esse canal miado, apagado, simplesmente colocado por debaixo dos tapetes, mas é um canal que eu faço o máximo para ter qualidade. Quer qualidade? Continue apoiando o canal, faça um pix de qualquer valor ou compre no link da Amazon, caso você não queira, e aí você ajuda o canal a manter, né, esse trabalho quase que diário, né? Em breve vídeo exclusivo, muito interessante, do jeito que vocês gostam. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.